Hoje a gente vai ver algumas estratégias para a resolução de sistemas lineares. O nosso foco não vai ser tanto resolver qualquer sistema linear, mas ver quais são as abordagens possíveis. E para isso vamos focar em um tipo particular de sistemas lineares, que são aqueles que têm o mesmo número de incógnitas do que equações. Então, se vocês lembram a palestra anterior, a gente apresentou esse problema de trens, tá? Os dois trens, um que está saindo de Vitória, outro de Minas, a distintas velocidades, e a gente queria saber qual é o horário do encontro, tá? E para isso, a gente chamava de x ao número de horas que passaram desde as 9 horas. Tem que usar algum símbolo, porque a priori é exatamente o dado que a gente quer encontrar. E trabalhando com o enunciado do sistema e traduzindo esse enunciado a uma linguagem mais abstrata, matemática, a linguagem dos sistemas lineares, a gente conseguiu ver que esse número de horas x era a solução de um sistema linear. O sistema que está aí escrito. 110 vezes x, a gente usa o ponto para multiplicação, igual a 770. Esse aí é o nosso sistema. E esse sistema é um sistema da forma ax, a vezes x, tá? Que seria a vezes x igual a b, onde, no nosso caso, claro, a é 110 e b é 770. Tá, mas vocês podem considerar outros exemplos. Por exemplo, o sistema 2 vezes x igual a 5 também é da forma a vezes x igual a b, onde a é igual a 2, claro, e b é igual a 5. Então, a gente pode tratar esse tipo de sistema. Um sistema com uma única equação, tá? E com uma única incógnita, que seria x. Então, queremos ver quais são as soluções desse tipo de sistema, tá? Então, consideramos um sistema A vezes x igual a b. Aqui a gente escreveu A, um símbolo, porque, bom, a gente quer tratar todos esses sistemas. Mas esse A vai ser um número específico, como nos casos que a gente viu, tá? Pode ser 110, 2, qualquer outro número. E o B também, a gente coloca B para poder tratar todos esses sistemas simultaneamente, mas esse B também vai ter um valor específico, vai ser 770, 5 ou algum outro valor. Então, queremos resolver esse sistema, A vezes x igual a B. Se A for distinto de zero, o sistema tem uma única solução, porque o que vocês podem fazer aqui nessa equação é dividir por A. Isso aí está permitido sempre que A seja distinto de zero. Então, vocês dividem por A, na esquerda, A vezes x dividido por A vira x, e na direita tem B dividido por A. Então, aí a gente encontra que o valor de x é necessariamente B sobre A, não tem outro. Então, esse sistema, quando A é distinto de zero, independendo do valor de B, tem solução única. Por isso que o que acontecia nos dois sistemas da página anterior, tá? Se vocês pegam esse aqui, a solução é 770 dividido por 110, que é igual a 7. Se vocês consideram 2 vezes x igual a 5, a solução vai ser 5 dividido por 2, que é 2,5. Então, a solução é b dividido por a. Tá? E aqui a gente coloca o exemplo da página anterior. Tem outro tipo de sistemas, claro, sistemas em que a é zero. Pode acontecer que a seja zero. Se b é distinto de zero, o sistema não tem solução. Tá? Por exemplo, se vocês consideram um sistema 0 vezes x igual a 2, não tem solução. Porque seja qual for o valor de x, o valor de 0 vezes x é sempre 0. E esse valor é sempre distinto de 2. Então, não tem nenhum valor de x que consiga que essa equação seja satisfeita. Não existe. Então, esse sistema aqui não tem solução. Mas pode acontecer outra coisa, que A seja 0 e B seja também 0. Só tem um sistema nessa situação, que é o sistema 0 vezes x igual a 0. Mas esse sistema tem infinitas soluções, tá?
tem infinitas porque, de fato, qualquer x é solução, tá? Se vocês pegam qualquer x, o produto de x é zero, então na esquerda tem zero, na direita é zero, então todo x é solução. Então temos três situações possíveis. Quando A é distinto de zero, a solução é única, é B dividido por A, B sobre A. Quando A é zero, temos ou um sistema sem solução, quando B é distinto de zero, ou um sistema com infinitas soluções, quando B é zero. Tá? Essas são todas as situações possíveis para um sistema linear, com uma equação e uma incógnita. Vamos tratar sistemas de equações lineares com duas equações e duas incógnitas. A gente já viu um exemplo na palestra anterior, quando resolvimos o problema da balança. De fato, apareceu esse sistema aqui, que é um sistema que tem duas equações. A primeira é x menos y igual a 90, e a segunda, x menos 2 vezes y igual a menos 40. As duas incógnitas são x e y. Esse é um exemplo particular de um sistema de equações lineares 2 por 2. De fato, o sistema pode ser escrito dessa forma. Tá? Aqui a gente obtém qualquer sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas, dando valores para A sub 1, A sub 2, A sub 2, 1 e A sub 2, 2. E também para B sub 1 e B sub 2, para os termos independentes. Tá. Aqui, por exemplo, temos A sub 1, 1. O primeiro índice, que é 1, indica que está na primeira equação, e o segundo que multiplica a primeira variável. Aqui, por exemplo, temos A sub 1, 2, porque está na primeira equação, mas multiplica y, que é a segunda variável. Aqui A sub 2, 1, porque está na segunda equação, tá? E multiplica, o 1 é porque multiplica a variável x, que é a primeira. E aqui A sub 2, 2 é o coeficiente da segunda variável na segunda equação. Tá? O b sub 1 seria o termo independente da primeira equação, e o b sub 2 o termo independente da segunda. No nosso sistema associado ao problema da balança, tá, o coeficiente de x na primeira equação é igual a 1. Então, A sub 1 é igual a 1. Na primeira equação, temos que o coeficiente de y vai ser menos 1. Então, A sub 1, 2 é menos 1. Na segunda equação, o coeficiente de x é igual também a 1. Então, A sub 2, 1 também vai ser igual a 1. E na segunda equação, o coeficiente de y vai ser igual a menos 2, ou seja, A sub 2, 2 é menos 2. O b sub 1 é 90 e o b sub 2 é menos 40. Tá, mas a gente, dando outros valores, pode obter qualquer sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas. Por exemplo, se a gente considerar 2x igual a 7 x menos y igual a 0, esse sistema também pode ser obtido dando outros valores para usar seus b's. Por exemplo, aqui o coeficiente de x na primeira equação é 2, então A sub 1, 1 é 2. O coeficiente de y na primeira equação é 0, então A sub 1, 2 é 0. A sub 2, 1, que é o coeficiente de x na segunda equação, vai ser, de fato, igual a 1. Então, temos A sub 2, 1 igual a 1. E o coeficiente de y na segunda equação é, de fato, menos 1. Então, A sub 2, 2 é igual a menos 1. O b sub 1 vai ser aqui no exemplo igual a 7. E o b sub 2 é igual a 0. Então, dando esses valores, a gente obtém esse sistema linear. E esse sistema tem uma solução única, que é x igual a... Bom, tem uma solução única, claro, sempre que... Porque vocês veem que x e y aqui é um quociente de duas expressões que dependem dos coeficientes do nosso sistema linear. O denominador em ambas expressões, tanto na expressão do x quanto na expressão do y, é o mesmo. É A sub 1, 1 vezes A sub 2, 2, menos A sub 1, 2 vezes A sub 2, 1. Se
esse denominador é distinto de zero, essas expressões aqui fazem sentido. Se não, não fazem nenhum sentido, porque não podemos dividir por zero. Então, sempre que o denominador seja distinto de zero, vocês têm essas duas expressões que dão as soluções do sistema. Então, temos uma fórmula que determina a solução do sistema sempre que essa condição aqui seja satisfeita, tá? Se a condição não é satisfeita, a gente precisa estudar o sistema de outra forma, tá? Então, a gente pode aplicar ao nosso problema da balança, que era resolver esse sistema. A gente já sabia sabe qual é a solução, porque a gente resolveu o sistema na palestra anterior, mas aplicando essa fórmula, tendo em conta que a subir um é 1, a subir um 2 é menos 1 e por aí vai, vocês têm essas duas expressões para x e para y. Essas expressões, quando vocês fazem os cálculos, dão que o valor de x é menos 220 dividido por menos 1, ou seja, 220, que era o peso do pêssego, se vocês lembram da palestra anterior, vocês podem conferir, e y vai ser menos 130 dividido por menos 1, menos 130 sobre menos 1, que é 130, que era a solução que foi encontrada na palestra anterior. Então, temos uma fórmula que não serve sempre, porque a gente precisa dessa condição, mas temos uma fórmula que, em geral, porque essa condição em geral é satisfeita, dá para a gente os valores de x e y. Na maioria dos casos, para a maioria dos sistemas, a gente pode encontrar a fórmula para ter a solução. Perceba que quando a gente tem um sistema ax igual a b, a solução é x igual a b sobre a sempre que a seja distinto de zero. É o denominador da expressão. Quando a é zero, o sistema pode ter infinitas soluções ou não ter solução. Aqui, o análogo do a expressão que faz o mesmo papel do que a, é esse denominador. Do mesmo jeito, quando for distinto de zero, a solução vai ser única, e quando for zero, vamos ter os outros casos. Casos em que ou não tem solução ou tem infinitas soluções. Mas uma coisa que acho interessante ressaltar é que a gente não precisa conhecer a fórmula para resolver a equação. Como foi feito na palestra anterior, eu acho que podemos lembrar, podemos resolver o sistema de outra maneira. Por exemplo, aqui podemos usar a primeira equação, tá? Para encontrar o valor de x como uma expressão em y. Então, x seria y mais 90, tá? E agora, plugar essa expressão para x na segunda equação. Então, temos x menos 2 vezes y igual a menos 40. E quando a gente pluga o valor de x na segunda equação, obtemos y mais 90 menos 2 vezes y igual a menos 40. Isso, simplificando a expressão, vai ser y menos 2 vezes y, que é igual a menos y, mais 90 igual a menos 40. E agora a gente pode restar 90 dos dois termos da equação. Na esquerda vamos obter menos y, e na direita o resultado de restar de menos 40 a menos 90 vai nos dar menos 130. Agora, por exemplo, multiplicando por menos 1, temos que y vai ser igual a 130. Mas como a gente conhece o valor de x em função de y, porque x é y mais 90, então x vai ser igual a 130 mais 90 igual a 220. E a gente encontra um segundo método para resolver o sistema, sem necessidade de usar a fórmula. Tá? É um método no qual o que a gente tenta é reduzir o sistema que tem duas equações e duas incógnitas a um sistema com uma equação e uma incógnita.
que seria esse daqui. Na prática, a gente fez um processo de redução que passou de um sistema em que as incógnitas eram x e y a um outro sistema que só tem uma equação e só tem uma incógnita que é y. A gente aí consegue encontrar o valor de y e do valor de y a gente deduz o valor de x. Mas é um processo de redução. Tentar passar de um sistema com duas equações e duas incógnitas a um sistema com uma equação e uma incógnita. E qual das duas abordagens que foram tratadas é melhor? Bom, no caso sempre que essa condição sobre os coeficientes seja satisfeita, essa aqui, os métodos, no caso 2x2, vão dar nos dois casos a solução de uma maneira simples. Se isso aqui for zero, é melhor usar uma variante do segundo método. Tá? Mas, se estamos em um caso genérico, em que esse valor aqui é distinto de zero, os dois métodos para duas equações e duas incógnitas funcionam bastante bem. O que acontece quando vocês têm um sistema linear com três equações e três incógnitas? O exemplo que a gente conhece é o exemplo dos investimentos do Carlos mencionado na palestra anterior, no qual o Carlos tem investimentos em três produtos financeiros com juros distintos e ele quer, sabendo algumas informações, deduzir quais são, ou quanto que ele investiu em cada um dos produtos, porque ele não lembra. Então, tem esse sistema com três equações e três incógnitas. E para um tal sistema, sempre que seja satisfeita uma condição do mesmo tipo que é 1 por 1 e 2 por 2, ou seja, para uma equação e uma incógnita, e duas equações e duas incógnitas, você também tem uma fórmula. De novo, a gente vê que esse sistema pode ser escrito nesse tipo. De novo, a gente introduz essa notação simplesmente para poder aplicar a todos os sistemas lineares com três equações e três incógnitas. Então, se você, o primeiro índice indica em que equação está o coeficiente, então aqui é o primeiro índice sendo 1 é porque todos são coeficientes da primeira equação, o primeiro coeficiente aqui sendo 2 é porque todos são da segunda equação, e na última o primeiro coeficiente sendo 3 é porque todos são coeficientes da última equação. E o segundo coeficiente diz se multiplica x, y, c. Se é 1, multiplica x, se é 2, multiplica y, e se é 3, multiplica c. E B1, B2, B3 são os termos independentes do nosso sistema. No exemplo, aqui temos que A sub 1, A sub 1, 2 e A sub 1, 3 são iguais a 1, A sub 2, 1 é 11, A sub 2, 2 é 12, A sub 2, 3 é 14, A sub 3, 1 é 121, A sub 3, 2 é 144, A sub 3, 3 é 196, e B sub 1 é 3.500, B sub 2 45.500 e B sub 3 596.500. Tá? Então, mas se vocês têm outros valores para os A's e os B's, vocês têm todos os sistemas lineares com três equações e três incógnitas. O que acontece no caso é que sempre que o denominador das expressões de x, y e c, que é esse aqui, seja distinto de zero, você tem uma fórmula para x, para y e para c, que são as que estão escritas aqui. Mas agora essas fórmulas são bastante complicadas. Simplesmente o fato de decorar a fórmula é complicada, mas tem muitas mais operações envolvidas no cálculo das soluções do que no caso 2x2 ou 1 por 1. 1 por 1 não tinha quase que fazer nada. 2x2 tinha pouquíssimas operações, aqui tem muitas mais. E o problema é que se vocês tentam encontrar uma fórmula para 4 equações e 4 incógnitas, ainda vai ter muitas mais operações. E o número de operações explode muito rapidamente quando você considera mais equações e incógnitas. Então, esse é um método que talvez não é o melhor possível. Para resolver o nosso sistema, a gente tem que fazer aqui um monte de operações, um monte de multiplicação, soma, resta,
será que não tem um método mais simples? Mesmo que a gente não disponha de uma fórmula. Então, esse é o nosso sistema, que é o que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode multiplicar a primeira equação por 11. Para quê? O objetivo vai ser o mesmo que foi usado no caso de duas equações e duas incógnitas. Tentar reduzir o sistema. Tentar transformar o sistema em um sistema que a gente consiga resolver de uma maneira mais simples. E o método aqui é tentar reduzir o número de equações e o número de incógnitas. Então, se vocês consideram agora a primeira equação multiplicada por 11, vamos ter a primeira equação multiplicada por 11, isso aí vai ser 11 vezes x más 11 vezes y más 11 vezes c igual a 11 vezes 3.500, tá? E agora vocês podem restar da segunda equação essa daqui, tá? Da segunda vocês restam essa. Se x, y e c são soluções das três, em particular dessa aqui também, se você, claro, se essa expressão é igual a essa aqui também, a resta dessas duas também vai ser igual à resta dessas duas. Então, dessa maneira, pegando a segunda equação e restando 11 vezes a primeira, o que vocês têm é uma nova equação que deve ser satisfeita por x, y e c. Claro, então tem que restar de 11x, 11x. Aí vai virar zero, por isso que a gente pegou 11, para que o x soma. Na segunda, vamos ter 12 menos 11, que é 1. Então vamos ter y. Na terceira, 14 menos 11, que é 3. Então mais 3 vezes c. E na última, vamos ter 45.500 menos 11 vezes 3.500. Então, essa seria a nossa equação. Uma equação na qual não tem x. Isso aí é bem interessante para a gente. A gente pode tentar fazer a mesma coisa com a terceira equação. Tentar que soma o x de alguma maneira. Então, para isso, claro, podemos jogar exatamente, seguir o mesmo truque, que seria multiplicar a primeira equação por 121. De novo, o número aqui, a escolha é para conseguir que o coeficiente de x nesse produto seja o mesmo que o coeficiente na última equação. Então, vamos ter 121 vezes x, mais 121 vezes y, mais 121 vezes c, igual a 121 vezes 3.500. E agora vocês restam da terceira equação, essa que a gente encontrou agora, 121 vezes a primeira. Tá, o objetivo de novo é zerar o coeficiente de x. A gente tem 121 aqui e 121 aqui, o resultado 121 menos 121 é zero. E aí, o que vamos ter é 144 menos 121, que é 23, mais 196 menos 121, que é 75, igual a, sei lá, 596.500 menos 121 vezes 3.500. E aqui temos uma outra equação. Mas isso aí já ajuda a gente muito, porque agora temos duas equações e duas incógnitas, que são y e c. Então, a gente pode tentar usar esse novo sistema para calcular os valores de y e c. Simplificando as expressões, a gente obtém esse sistema aqui com duas equações e duas incógnitas. E a gente resolve tentando reduzir um sistema com uma equação e uma incógnita. Tá, vamos lá, fazendo o mesmo tipo de argumento do que na redução de 3 para 2. Tá? Então,
De novo, podemos pegar aqui tentar zerar esse coeficiente aqui, por exemplo. Então, podemos pegar a segunda equação do sistema e restar 23 vezes a primeira. Claro, se vocês multiplicam a primeira por 23, o coeficiente de y vai ser 23. Se vocês deixam a segunda como está, o coeficiente de y é 23. 23 menos 23 é 0. Então, essa seria a nossa... Vamos ver, qual seria a equação obtida dessa forma? É 23y, 23 vezes y, mais 75 vezes c, menos 23 vezes y mais 3 vezes c, tá? Tem que ser igual a quê? A 173.000 menos 23 vezes 7.000. Então, quando a gente simplifica essa expressão, vamos ter 23 menos 23, 0. O coeficiente de y vai ser 0. O coeficiente de c vai ser 75 menos 23 vezes 3. 23 vezes 3 é 69. Então, 75 menos 69 é 6. Então, vamos ter 6 vezes c igual a 173.000 menos 23 vezes 7.000. 23 vezes 7.000 é 161.000. Então, o resultado vai ser 173.000 menos 161.000, ou seja, 12.000. Ok? Mas isso aí, claro, dá que C vai ser igual a 12.000 entre 6. A gente sabe resolver sistemas de equações lineares com uma equação e uma incógnita. Então, vai ser 12.000 entre 6, dividido por 6, ou seja, 2.000. E daí a gente tem o valor de C. O valor de C é 2.000. Mas claro, se vocês sabem o valor de C, vocês sabem rapidamente o valor de Y, porque podemos usar, por exemplo, essa equação. Ok? O valor de Y, temos que Y mais 3 vezes C, mais 3 vezes C, 3 vezes 2.000, ou seja, Y mais 6.000 é igual a 7.000. Então, daqui vocês têm que Y vai ser igual a 1.000. Tá? Então, a gente consegue dessa forma o valor de C, que é 2.000, e o valor de Y, que é 1.000. Mas aí a gente consegue também o valor de X, por exemplo, usando essa equação, a primeira. A gente tem agora que essa equação vai ser X mais Y, mas Y é 1.000, então é X mais 1.000, mais C, mas a gente sabe que C é 2.000, então X mais 1.000 mais 2.000 é 3.500. Bom, é isso aí, claramente vai dar que, vamos colocar, como que a gente coloca, vai dar que o valor de x é igual a 500. Então, com isso, a gente já resolve o nosso sistema sem necessidade de fazer todas as multiplicações que deu a fórmula. A gente obtém que tem uma solução, o sistema tem solução única, que vai ser x igual a 500, y igual a 1.000 e c igual a 2.000. A gente tratou hoje sistemas lineares com o mesmo número de equações do que incógnitas. E vimos dois métodos para a resolução de um sistema. Seja usando uma fórmula, esse método é chamado de regra de Cramer, ou seja, por um método algorítmico no qual você, em cada passo, reduz em o número de equações e o número de incógnitas. Esse método, que não foi explicado com todo detalhe, é chamado de método de eliminação de Gauss. Aí, qual dos dois métodos é melhor? Bom, depende do que você quiser. A fórmula é bem interessante, porque você só precisa saber quais são os coeficientes do sistema e
saber somar, restar, multiplicar e dividir. No segundo método, no método de eliminação de Gauss, você tem algumas escolhas para fazer. A gente, por exemplo, resta da segunda equação 11 vezes a primeira. Mas por quê? Por que que a gente não restou da primeira, sei lá, alguma coisa vezes a segunda? Porque a primeira é especial. Bom, tem algumas escolhas. E para entender quais são as escolhas que podem ser feitas, é necessário um pequeno treinamento. Então, nesse sentido, o segundo método precisa de um pouco mais de investimento. Mas o segundo método tem várias vantagens. Uma delas, uma vantagem rápida, é que você pode usar esse método, uma variação do que a gente fez, para tratar qualquer sistema com qualquer número de equações e qualquer número de incógnitas. E aí ver se tem solução única, se não tem solução ou se tem infinitas soluções. Mas outra vantagem que tem é que esse método que foi apresentado aqui é extremamente rápido em comparação com a fórmula. A fórmula vai ficando mais e mais complexa quando a gente acrescenta incógnitas e equações. Até o ponto é que para sistemas com 4 equações e 4 incógnitas, a fórmula é bastante ruim. E se você passa para 5 ou mais, é horrível. Mesmo para um computador, se você precisa a solução do sistema, tá na mão, é muito melhor usar o método de eliminação de Gauss, o método algorítmico. Mas mesmo se você precisa calcular com o computador, também é muito melhor. Porque se o número de equações e incógnitas é muito grande, o computador não vai conseguir tomar conta disso. O número de operações necessárias para o cálculo com a fórmula explode de uma maneira absurda. Então aqui tem dois focos, duas abordagens possíveis para a resolução de sistemas lineares. No caso que foi tratado durante a palestra, com o mesmo número de equações do que incógnitas. O primeiro é uma fórmula. Você introduz os dados do problema e tem aí uma caixa preta que devolve para você a solução. Nesse sentido, é ótimo, você não precisa fazer nada. No segundo, você precisa de entender quais são as operações que vão transformar o seu sistema num sistema mais simples, porque no segundo caso é feita uma coisa muito frequente na matemática, que é focar nas transformações que você pode fazer sobre o seu sistema de equações, com o objetivo de transformar num sistema mais simples, mas com as mesmas soluções. E, reduzindo a complexidade do sistema, chegar a um sistema no qual as soluções sejam super simples de encontrar, que é o que acontece aqui. Você passa do caso de 3 equações e 3 incógnitas, que a gente viu agora, há pouco tempo, a 2 equações e 2 incógnitas, e aí a uma equação e uma incógnita, que é um caso que é muito simples. Então, tem um foco em, nas transformações, nas operações que você pode fazer sobre o seu sistema sem alterar as soluções do mesmo. Então, são duas abordagens distintas. É útil conhecer várias abordagens para resolver problemas, em particular para resolver sistemas lineares. Mesmo se só tiver interesse em encontrar a solução de um sistema linear, o método de eliminação de Gauss, que é essencialmente o método algorítmico que a gente tratou na aula, é extremamente útil, porque vai permitir você fazer esse cálculo e, ao mesmo tempo, vai permitir que esse cálculo seja feito de maneira muito mais rápida. Então, é verdade que esse método precisa de um pouco mais de investimento, precisa de um pequeno treinamento, mas não relacionado com o cálculo é muito melhor. Para outro tipo de problema, a fórmula pode ser interessante. Por isso que é muito bom ter distintas abordagens para tratar os problemas. Porque dependendo de qual seja a natureza do problema,
uma abordagem pode ser melhor do que outra. No caso atual, para o cálculo da solução dos sistemas lineares, o método algorítmico é melhor do que o cálculo das soluções usando a fórmula. Tá? Espero que a palestra fosse interessante para vocês. Muito obrigado pela sua atenção.